Gravando, vamos lá então. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Caio Mota, sou um executivo esmeralda da empresa Safe Class. Estou aqui hoje para dar um treinamento sobre esse cara aqui, Armas da Persuasão, um livro excepcional. Como influenciar e não deixar ser influenciado. Sobre isso que a gente vai falar hoje, porque realmente, dos livros que eu li, eu acredito que é um livro que faz muita diferença na arte do convencimento, vamos chamar assim? Na arte do convencimento, seja no trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, em qualquer coisa que você vá fazer, realmente são dicas simples, diretas, rápidas, que fazem muita diferença, tá legal? Bom, antes eu quero agradecer a presença de todos vocês, do corpo diretivo da nossa empresa, o senhor Joaquim Queiroz, nosso presidente, do meu time de distribuidores e desenvolvedores, minha patrocinadora Pri, sem ela nada disso era possível, e agradecer a todos os presentes e os que virão assistir esse vídeo posteriormente também. Parabenizar pelo comprometimento de estarem buscando por conhecimento, e o conhecimento é o caminho da evolução, não existe outro. Tá? Eu realmente faço esses treinamentos com o intuito de ajudar com que vocês aprimorem suas ferramentas de trabalho, que sejam pessoas melhores, né, em um âmbito geral. Eu tenho certeza que aos poucos nós vamos aí alcançando esses objetivos. Então, hoje, como eu disse, o tema desse treinamento é esse livro maravilhoso chamado Armas da Persuasão, de Robert B. Cialdini, PhD. Como influenciar e não se deixar influenciar. Esse livro vendeu mais de 2 milhões de cópias e ele fala sobre as 6 armas que podem ser usadas no convencimento. Usadas, não usadas contra nós. Então, quando você aprende a usar uma arma, normalmente ela não será mais usada contra você. Isso é muito legal também. As críticas sobre esse livro que eu li, pelo menos, colocam ele como o livro mais bem escrito sobre esse tema, sobre o tema de persuasão, sobre o tema de influenciar pessoas. Eu li 2 bons livros nesse tema. O melhor é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que acho que é a bíblia da relação interpessoal e intrapessoal, você com o próximo, você com você mesmo. Mas sobre persuasão, esse pode ser considerado uma versão mais enxuta, curta, um livro de 250 páginas, 260 páginas aproximadamente, então uma leitura curta, bem legal, direto, porque ele realmente não enrola muito não. Ele conta, dá a teoria, fala alguns exemplos e bora para os próximos. Então a ideia do treinamento é que seja bem assim, tá? Então a gente vai falar hoje sobre as 6 armas que podem ser usadas no convencimento de qualquer pessoa sobre qualquer tema. Bora! A primeira é muito conhecida e muito falada. Confesso que anos atrás eu não conhecia essa palavra direito. Hoje, tudo quanto é lugar que você lê, sobre qualquer coisa motivacional, sobre qualquer coisa de relacionamento, ela aparece. É a arma da reciprocidade, do velho é dando que se recebe. É uma regra antiga, possui um efeito aí gigantesco em qualquer que seja a pessoa, já de muitos anos. Essa regra ela é muito simples. Ela faz parte da ideia de você gerar na outra pessoa um sentimento de gratidão, fazendo com que essa pessoa, seja ela quem seja ela quem for, queira retribuí-lo. Então essa é a essência da regra. Você cria um sentimento da gratidão, de gratidão na outra pessoa, e para que ela se sinta propensa a querer retribuí-lo por isso. Essa é a máxima da regra da reciprocidade. Muitas pessoas usam isso nos negócios, usam isso intencionalmente. Eu acredito que muitas vezes nós acabamos usando a regra, essa arma de persuasão, que é a reciprocidade, de uma maneira até involuntária, ajudando, fazendo algo que não caberia a nós para outras pessoas, e às vezes somos recompensados por isso. Porém, muitos articuladores, influenciadores usam ela como uma das armas principais na arte do convencimento. Agora, sejamos francos. Quem nunca ganhou um cliente, um amigo, um conhecido, uma namorada, um namorado
com a regra da reciprocidade. É muito comum você faça algo bacana a alguma outra pessoa e ela queira retribuir você por isso. É do velho também, pô, faça o bem sem ver a quem. Essa filosofia de vida, de ajudar as outras pessoas, você vai se deparar com a reciprocidade o tempo todo. Essa é realmente uma regra que atua em todos os pilares da nossa vida, todos nos negócios também. Beleza? Primeira arma da persuasão, reciprocidade. Segunda, o autor, o Robert, chama de compromisso e coerência. E ele destaca uma parte desse capítulo, na verdade eu destaquei essa parte do capítulo que ele fala sobre isso, uma pequena frase que resume a essência da segunda arma da persuasão, do compromisso e coerência, que diz o seguinte: somos mais fiéis às nossas decisões quando nos comprometemos publicamente a elas. Então, basicamente, essa é a essência do negócio. Eu acredito, baseado em tudo que ele explana sobre esse assunto, que num processo de convencimento, quando você firma um compromisso com a outra pessoa, você garante que, na maioria das vezes, ele irá se cumprir. Na maioria das vezes, não em 100%, as pessoas elas têm a tendência a serem coerentes. Óbvio, isso não acontece o tempo todo, mas na média, na maioria das vezes, isso tende a acontecer. As pessoas tendem a ser coerentes. Por isso que é muito legal em um processo de negociação, ou enfim, você firmar compromissos. Você fazer com que a outra pessoa se comprometa com algo. Seja com o seu negócio, seja com o horário para atendimento, seja com uma visita, que ela se comprometa, que você agende, que você confirme esse compromisso. Isso faz parte do nosso trabalho. Quem conhece aí as atividades que geram renda dentro do nosso negócio sabe que a agenda, o compromisso, o contato, o follow-up é muito nesse sentido de compromisso. Você usar realmente o comprometimento da outra pessoa, firmando compromissos, e normalmente ela é coerente quanto a cumpri-los. Eu costumo usar muito essa regra, normalmente quando eu me deparo com um cliente, um novo distribuidor, que ele me diz não, que ele fecha a porta. Ele não quer o meu serviço, não quer o meu produto, não quer falar comigo. Então eu sempre procuro firmar um compromisso com ele para um tempo, enfim, depois de uma semana, 15 dias, um mês. E eu faço ele firmar esse compromisso comigo. Podemos nos falar novamente? Posso retomar o contato com o senhor daqui 30 dias? Para que aí, se as coisas estiverem numa melhor situação, nós possamos aí dar sequência e definir esse negócio, enfim. Você pode usar isso para qualquer coisa, tá? Sim, pode, claro. Por incrível que pareça, isso funciona demais. Porque quando eu retomo o contato, e isso é a minha experiência, como eu uso a regra do compromisso, quando eu retomo esse contato, normalmente ele está me esperando e normalmente o retorno é positivo. Tá? Então essa é a nossa segunda arma da persuasão. A primeira, reciprocidade, a segunda, compromisso e coerência. Você fazer com que a outra pessoa firme, se comprometa com alguma coisa, firme o compromisso e que ela normalmente será coerente caso ela faça isso, principalmente se ela faz publicamente, não para outras pessoas somente, mas da boca para fora. Eu firmo esse compromisso com você. Quando ela chega até esse ponto, é o ponto que nós queremos. Normalmente esse compromisso será cumprido. Terceira regra aí, segundo o livro do Robert, sobre as armas da persuasão. E essa é muito legal. Essa é muito legal. É a aprovação social. Aprovação social. Também tirei uma frase-chave dessa arma, dessa ferramenta, que eu gostei muito, que diz o seguinte: quando as pessoas estão inseguras, elas baseiam suas decisões nas ações de outras pessoas. Isso é aprovação social. O ser humano, de uma maneira geral, ele sempre tenta imitar ações e decisões. As pessoas querem fazer parte de algo maior. Ninguém quer dar a cara a tapa em algo novo.
Nós que trabalhamos com marketing de rede sabemos disso. Como que o desconhecido traz desconfiança. Então as pessoas, elas querem sentir que elas fazem parte de algo maior. O que elas estão fazendo, muita gente já fez. Que o serviço ou produto que elas estão comprando, muitas pessoas já compraram. Estatisticamente, 95% das pessoas são imitadoras. Apenas 5% são inovadoras. Olha que legal. Então, a ferramenta da aprovação social é muito forte por causa disso. No processo de convencimento, onde nós aplicamos ela de fato? Você dá exemplo do seu serviço, do seu produto, do seu ponto de vista, quando você usa outras pessoas, de preferência conhecidas dela, da pessoa em questão, a pessoa que você está tentando convencer para algo, quando você usa exemplo de outras pessoas, que eles também compraram o seu produto ou seu serviço, ou que eles concordam com o seu ponto de vista, se for o caso. Exemplos. Os exemplos fazem com que a pessoa que você está tentando convencer se sinta parte de algo maior. É a aprovação social. Que ela veja que outras pessoas também estão fazendo aquilo que você está falando, ou também concordam com a opinião que você está expondo. Isso é muito importante. Eu uso exemplo o tempo todo. Seja para convencer um cliente, seja para convencer um amigo, seja para convencer um parente de algo. Eu uso exemplos. Porque os exemplos trazem clareza. E quando a pessoa está insegura sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer assunto, elas baseiam, sim, as suas decisões nas ações das outras. Então, quando você começa a trazer ações de outras pessoas baseado no seu ponto de vista, seja para venda, seja para qualquer coisa que você esteja usando, isso passa mais segurança. Garante que ela vai comprar, concordar com você? Não. Mas é uma baita de uma ferramenta. Eu vou citar 2 exemplos, um pouco forte, mas para mostrar a força da aprovação social, da tendência do ser humano de imitar, e um bem legal. Tá? São 2 estudos, um que nós chamamos de fenômeno Werther e outro conhecido como fenômeno Clark. O fenômeno Clark faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Vocês já vão entender por quê. O primeiro, não. O efeito Werther foi um estudo nos Estados Unidos sobre suicídio. E ele diz que quando uma pessoa se suicida e a mídia divulga essa notícia na região que essa pessoa se suicidou, o número de suicídios nos próximos 2 meses tende a aumentar 50% ou mais naquela região. Olha que parada, olha que coisa. Olha como o ser humano tende a imitar ações, mesmo que coisas extremas. Se algo desse tamanho comprova essa tese, você imagina coisas menores. Vou repetir. O fenômeno Werther é um estudo sobre suicídio feito nos Estados Unidos na década de 70 e 80, que quando uma notícia de uma pessoa, que uma pessoa se suicidou, é divulgada através de jornais, televisores, enfim, em uma determinada região, naquela mesma região esse número tende a aumentar nos próximos 2 meses em 50% os suicídios. Isso é o quê? Os 95% das pessoas que são imitadoras. Apenas 5% são inovadoras. Agora vamos falar de coisa boa. Fenômeno Clark. Nos anos de 1800 e bolinha, 1820, 1830, 2 irmãos fundaram um business novo que até então não existia na época, na região central de Paris, na França. Eles forneciam atores para espetáculos de ópera, mais precisamente. Esses caras tinham uma função muito simples e pré-definida. Todos esses atores, era um grupo de atores. Eles se sentavam nas primeiras fileiras e eles aplaudiam, sorriam, gargalhavam, choravam e faziam aquela expressão de espanto. Oh! Sim, eles eram contratados justamente para isso. E a partir daí se desencadeava o fenômeno Clark. A parte legal disso tudo. Naquela época começou como algo diferente, algo inovador. Os donos dos maiores espetáculos contratavam esse grupo de atores e realmente viram que o efeito que isso causava na plateia era estupendo. Aumentava os números de ingressos vendidos sucessivamente.
conforme as óperas iam, os espetáculos iam acontecendo, justamente por essa reação em cadeia. Quando a turma de atores começava a rir, a tendência era que todos caíssem em gargalhada. Quando a turma de atores começava a chorar, a tendência é que todos choravam. E isso acontece até hoje, até os dias de hoje, mas agora não é só na região central de Paris, não. É no mundo todo. Isso é comum em todas as óperas, seja em qual país, em qual continente seja. É comum e hoje de uma maneira muito aberta. Qualquer frequentador de ópera sabe que existem os atores. Não me recordo o nome que é dado a esses atores, mas todo mundo que vai numa ópera sabe que existe isso e sabe que funciona. E não é só em ópera. Esse fenômeno foi adaptado nos programas de plateia na década de 70 e 80. E até hoje, se você assistir um programa de plateia, sei lá, um Silvio Santos da vida, um Faustão da vida, tem lá as pessoas que aplaudem, as pessoas que dão risada, para contagiar os demais, causando o fenômeno claque. Mais um estudo muito legal, provando aí a força da aprovação social. Como as pessoas tendem a imitar as outras pessoas. Nunca se esqueça, quando você percebe a insegurança na pessoa que você está tentando convencer por algum motivo, ela tende a basear as suas ações e decisões nas outras pessoas. Então, essa é a nossa terceira arma da persuasão. Quarta arma, muito legal, é a arma da afeição. É a arma da afeição. Tirei também um pequeno prefixo que vai sobre o que eu entendi desse capítulo aí, que eu acho que é muito importante, uma visão micro do total, do capítulo todo, que diz o seguinte: primeiro faça com que alguém goste de você. Será mais fácil, então, o convencimento para qualquer coisa. Exatamente, a afeição é isso. A pessoa, de alguma maneira, gostar, se afeiçoar com você. E aí, a partir desse primeiro ponto, você engajar o processo de convencimento. E existe 3 pontos de afeição que o autor, que o Robert, destaca no livro dele. A primeira, atratividade física, atração física. Uma pessoa de boa aparência. E olha só, olha que incrível. Pesquisas apontam, dei uma resumida nas pesquisas que ele traz aí nesse livro, mas pesquisas apontam que pessoas de boa aparência possuem vantagem em entrevistas de emprego, ganham mais votos em eleições, ganham cerca de 13% a mais nos seus empregos em relação às pessoas que possuem os mesmos cargos e o mesmo tempo de trabalho, 13% a mais, e também recebem sentenças mais brandas em julgamentos nos Estados Unidos. Sim, essa pesquisa são pesquisas diferentes, mas apontam que pessoas de boa aparência têm uma vida muito mais fácil, aparentemente. Então, o primeiro ponto da afeição aí é a atratividade física. O segundo ponto, muito usado aí pelos influenciadores mundo afora, é a semelhança. Também conhecido no mercado do marketing de relacionamento de rapport. Buscar pontos que você se assemelha com a outra pessoa. Não interessa que pontos. Vestimenta, time de futebol, ideologias, filosofia, política, gostos de comida, qualquer semelhança. Quando nós estamos fazendo o nosso trabalho aí de recrutamento, fazendo um trabalho com um novo distribuidor, uma apresentação de negócios, nós buscamos o tempo todo o rapport. Buscamos o tempo todo a afeição por semelhança. Se equiparar para que ele sinta segurança e perceba que nós somos sim um semelhante. Isso traz segurança. Tá? Então, dentro da arma da afeição, o primeiro ponto é a atração física, sempre estar em boa aparência. Isso não quer dizer ser bonito, quer dizer que você se veste bem, você tem uma barba bem feita, você tem um cabelo que você acha que é legal para você. Semelhança, buscar sempre esse rapport com a pessoa que você está tentando convencer, buscar sempre se assemelhar com ela de alguma maneira, parecer com ela de alguma maneira. E o terceiro ponto da afeição, que é falado em todos os livros sobre
relações interpessoais que eu li até hoje na minha vida, todos falam disso. Elogios. Elogio. Olha que coisa, cara. Uma cultura quase que perdida, quase que esquecida nos dias de hoje. Não se elogia mais as pessoas. Isso está cada vez mais perdido. Eu tenho esse hábito frequentemente com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e vejo como causa espanto. Vejo como uma pessoa que é elogiada se sente espantada, porque é algo que realmente não acontece mais. Quando foi a última vez que você elogiou ou foi elogiado? Tirando pela sua mãe, pela sua esposa. É algo que realmente está se perdendo na cultura. É um ato de muita educação que está se perdendo. Mas, enfim, toda vez que você demonstra um afeto através do elogio, eu diria que gera uma sensação de proximidade. Quem é que não gosta de ser elogiado? Isso é óbvio. E essa sensação de proximidade é uma arma de persuasão gigantesca. Claro que precisa ser um elogio verdadeiro. Nada de, você é o cara, Caio, você é o cara mais bonito do planeta Terra. Tudo bem, gente, né? Muito obrigado, mas sabe que não é isso. Então, um elogio sincero, um elogio cabível, a vestimenta, o cabelo, o sorriso, alguma coisa simples. Essa é uma arma gigantesca de persuasão. Lembrando, nossa quarta arma de persuasão é a afeição com 3 elementos principais: atratividade física, estar sempre bem aparentado, a semelhança, buscar o rapport com a pessoa que você está nesse processo de convencimento, e os elogios, que são simples, mas estão em todos os livros de influenciadores que eu já li, por algum motivo. Se eles estão, realmente eles são muito importantes. Quinta arma, quinta ferramenta aí na arte da persuasão, a ferramenta da autoridade. Autoridade. Ferramenta dos especialistas. As pessoas seguem pessoas especialistas. As pessoas seguem pessoas especialistas. Uma autoridade é considerado sempre um especialista, que é quando, através de uma posição de firmeza nas palavras, de postura, de segurança nas respostas, você prova que é especialista sobre determinado assunto. Quando você alcança essa máxima, a outra pessoa tende a segui-lo. E segui-lo entenda como concordar com você, como comprar o seu produto, como comprar o seu serviço, como, enfim, entrar para o seu partido, sei lá, numa época de eleição. Quando você se demonstra, aliás, quando você demonstra que é um especialista em determinado assunto, a tendência é gerar essa proximidade e esse novo seguidor, vou colocar dessa maneira. Segurança na argumentação, postura, firmeza nas respostas. De fato, lembrando que nós vivemos um mundo dinâmico. Se você tiver muita firmeza e clareza, mas estiver falando uma coisa que é mentira, provavelmente a pessoa vai descobrir num curto período de tempo aí. Com o celular na mão, no Google, ela já vai descobrir que você está falando besteira. Então, é muito legal você tentar se especializar ao máximo no assunto que você pretende convencer as outras pessoas. Muito importante. Quinta arma da persuasão: autoridade. Ser um especialista naquilo que você faz. Ter firmeza nas colocações, nas respostas. Postura, segurança. Sexta arma: escassez. Essa é incrível. Todos usam o tempo todo, seja vendedor, marido, esposa. E também tirei uma pequena frase desse capítulo sobre escassez, que diz o seguinte: as pessoas são mais motivadas com a ideia de perder algo do que de ganhar algo do mesmo valor. Isso é insano para mim. As pessoas são mais motivadas com a ideia de perder algo do que ganhar algo. Então, por exemplo, eu tenho um celular. Eu falo para a pessoa que eu vou tirar o celular dela. Isso motiva mais ela do que eu falar que eu vou dar um celular novo para ela. Então, a ideia de perder motiva muito mais do que a ideia de ganhar. Sinistro. Essa é a escassez. A escassez, ela desperta
A ideia da pressa, urgência, eu preciso, faz com que a outra pessoa analise a situação sobre uma visão diferente. Sempre, com mais valor. Eu diria que é a arma de persuasão mais usada do mundo. E usada mesmo. Todo vendedor de loja usa essa arma de persuasão. A escassez. Eu duvido que você nunca foi comprar alguma coisa em alguma loja, algum produto físico, e o cara falou que era o último no estoque. E o cara falou que daquele número que você escolheu, daquele tamanho só tinha aquele. Daquela cor só tinha aquele. Por que ele está fazendo isso se você está pedindo para ver? Porque ele quer ajudar você na tomada de decisão. Porque quando você pega aquilo na mão, experimenta aquele sapato, coloca no seu pé e ele fala, é o último que eu tenho no estoque, você já sente a pressão instantaneamente pousando nas suas costas. Se você não comprar, alguém vai comprar e você vai ficar sem. Você fala, caracas, eu preciso comprar. Então, a escassez nada mais do que isso. Você mostrar para outra pessoa que ela vai perder, porque ela dá muito mais valor no que ela pode perder do que ela possa ganhar. Seja duas coisas iguais. Então, a escassez é bem legal, é bem usada. Hoje foi usada comigo, inclusive, veio um cara oferecer sistema de câmeras aqui para casa, interfone e tal. Eu atendi ele. Um baita de um vendedor. Não quis me dar o cartão dele. Ele era um baita de um vendedor. A gente bateu papo durante 15 minutos. E foi a hora que eu estava mais ou menos repassando esse treinamento. Estava com tudo fresquinho. E ele usou a ferramenta, a arma da escassez. Ele me falou o seguinte: eu estou com essa promoção, mas eu só estou com essa promoção na data de hoje. Falei, Falei, é? Me deixa um cartão, amanhã eu retomo um contato com o senhor. Essa promoção que eu te ofereci, esse preço que eu te ofereci por todas essas instalações, eu só posso oferecer na data de hoje. Amanhã eu não posso mais. Eu pedi o cartão dele mais uma vez e mais uma vez ele falou que o que ele estava me oferecendo na data de hoje, que amanhã não valeria mais. E de fato ele foi embora sem passar o cartão, sem me mandar o cartão. Se eu tivesse qualquer intuito de instalar câmeras e interfone na minha casa, muito provavelmente eu teria feito. E outra, ele falou, se eu fechasse hoje, ele conseguiria um encaixe para instalação amanhã às 16 horas. Senão seria só na outra semana. Então foi um bate-papo bem legal com um vendedor de rua, fazendo aí o PAP, que é o porta a porta. Muito legal, assim, muito enriquecedor realmente. Infelizmente ele não quis me dar o cartão dele, porque seria mais um bom contato aí para minha lista de network, mas foi bem legal. Usou muito essa regra, a regra da escassez, a sexta regra da persuasão. E para finalizar, acho que vai dar o tempo certinho que eu gostaria, muito legal. No último capítulo ele fala sobre influência instantânea. Ele fala sobre quão o mundo é dinâmico, sobre o tempo curto das pessoas, sobre como devemos ser rápidos. Porque você pode dominar todas essas armas da persuasão. Todas. Mas normalmente não se tem tempo. Normalmente você precisa de cara acertar. Nós, na verdade, somos forçados a recorrer mais ou menos aí a uma abordagem de tomada de decisão em que mais rápida, em que a decisão da outra pessoa consentir, seja concordar, acreditar ou comprar, é tomada aí em base numa única informação geralmente relevante, confiável. Então eu diria que tudo isso que foi falado até aqui, todos esses ativadores do consentimento, que em algumas partes o Robert chama, todos, a oportunidade da reciprocidade, o compromisso, a aprovação social, os sentimentos de afeição ou amizade, as ordens de autoridade e a escassez, todas elas são ativadores de um estado de consentimento, para que você convença a outra pessoa sobre qualquer assunto, sobre uma venda, sobre qualquer tipo de coisa. Mas essa tomada de decisão da parte da pessoa, normalmente, com base numa única informação confiável. Seja ela a afeição, seja ela a reciprocidade, seja ela o compromisso, seja ela a aprovação social. Normalmente é assim, porque o tempo é curto, as abordagens são rápidas. É raro a situação que você
se senta com o seu cliente ou que você faz uma ligação para alguma pessoa e bate papo e conversa e tem tempo para chegar aonde você quer, no estado de consentimento, na semelhança, na aprovação social. Normalmente o tempo é curto, você não consegue usar muitas armas, mas é bom que você as conheça. A gente vai falar sobre elas uma a uma novamente. A primeira, a regra da reciprocidade. Primeiro é dando para depois receber. Isso é uma regra universal e vale para qualquer coisa. A gente quer o quê? Sempre receber primeiro do que oferecer. Sempre. Não é assim. Primeiro oferece, depois recebe. Funciona demais. Segundo, a regra do compromisso, fazer com que a pessoa se comprometa, com que ela firme um compromisso com você, de agenda, de horário, seja qualquer tipo de encontro, ela firme o compromisso. Quando ela se compromete com algo, ela tende a ser mais coerente. Terceiro, aprovação social. Todas as pessoas inseguras baseiam suas decisões nas ações de outras pessoas. Os exemplos. As pessoas tendem a imitar 95% da população mundial, estatisticamente, são pessoas imitadoras. Os outros 5% são pessoas inovadoras. Quarta, afeição. Primeiro, faça com que alguém goste de você. Isso vai ser mais fácil convencer ele de qualquer outra coisa. Como que a pessoa vai gostar de você? Ou por que ela gostaria de você? A amizade, que é citado no final, a amizade também, boa aparência, semelhança, que é a busca do rapport, que é a busca do encurtamento de pensamentos, filosofias, do que você acha, do que vocês concordam, das partes que vocês concordam. Se quiser sentar para fazer um fechamento com um cliente seu e discordar de tudo que ele falar, a chance disso não acontecer vai ser gigantesca. Vai ser culpa sua. Então, no processo de convencimento, a semelhança, a boa aparência e os elogios são muito importantes. E isso fazem parte da quarta arma de persuasão, a arma da afeição. Quinta, a autoridade. Pessoas especialistas são autoridade. Seja especialista sobre aquilo que você quer convencer as outras pessoas. Sempre. Isso leva tempo, mas é muito importante. É uma ferramenta muito eficaz. Porque você demonstra firmeza nas palavras, segurança nas respostas, postura. Isso faz toda a diferença no processo de convencimento. E a sexta e última arma de persuasão é a arma da escassez. Lembre-se, as pessoas são mais motivadas com a ideia de perder algo do que a ideia de ganhar algo do mesmo valor. Senhoras e senhores, olha, foi rapidinho hoje, hein? Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço de coração a dedicação e o tempo que vocês estão, esses 35 minutos aproximadamente que vocês dedicaram, 30 minutos, dedicaram ao conhecimento. E o conhecimento é o único caminho da transformação. Eu adquiro conhecimento através da leitura, através dos treinamentos ministrados aqui, através de treinamentos que eu assisto no YouTube. O tempo todo. Conhecimento leva à evolução, leva à transformação, nos leva mais perto daquilo que nós buscamos para a nossa vida. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes e a todos aqueles que assistirão posteriormente esse treinamento no meu canal do YouTube. Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima manhã. Um abraço!